o nosso trabalho de fluidoterapia, que esse trabalho já começa bem antes da gente chegar aqui. Os nossos protetores já nos envolvem, né, nos preparando para que a gente estejamos aqui no horário aprazado. E com a proteção de Jesus, damos início a esse trabalho de fluidoterapia. E com essas mensagens, a primeira parte inclui essas mensagens edificantes para que a gente vá entrando no clima, como dizem, né? E para recebermos todas as benesses que aqui estão, que foram preparadas, deixadas aqui bem antes pela espiritualidade maior, os tarefeiros da espiritualidade a serviço do Cristo. Que todos recebam tudo aquilo que vieram buscar. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, né? 5, Bem-aventurados os aflitos. E chamamos o Luiz e o Rogério que falarão desse capítulo para nós. E após essas palestras, teremos os passes propriamente ditos. E, como sempre, a gente inicia os trabalhos com uma prece. Você quer fazer a prece, Luiz? Quem? Então tá. Eu convido a todos para que vocês sentem confortavelmente nas cadeiras, para que a gente possa, unidos em pensamento, vibrarmos a cada palavra da prece, acompanhando, para que a gente possa receber tudo que aqui estão circulando, todas as boas energias, e que também para nos favorecer e favorecermos uns aos outros. Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo amparo e proteção para todos nós, para que nesse dia, nessa tarde, possamos estarmos envolvidos pelos nossos anjos guardiões, pelos tarefeiros do Cristo, da espiritualidade maior, para que possamos receber as benesses aqui que estão no ambiente. Mestre querido, mais uma vez queremos te agradecer por mais essa tarde, por estarmos aqui nesse grupo, aqui do grupo de fluidoterapia, e que possamos sair daqui bem melhores do que entramos. Pedimos também, Senhor Jesus, que fluidifique a nossa água, invita os mensageiros, fluidifique a água para que a cada um de nós possamos receber a quantidade certa do medicamento para todas as nossas dores. Cientes de que estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome, damos início ao nosso trabalho mais uma vez. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. E aqueles que não forem tomar passe, a gente também pede, fiquem em pensamentos elevados para colaborar com o ambiente e com a Câmara de Paz. Boa tarde. Bom, como a Fátima já apresentou, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho. E nós, até para quem está pela primeira vez aqui, para entender como é que é a dinâmica das palestras, nós dividimos o Evangelho, nós estamos sempre estudando o mesmo livro, e incrivelmente parece, tem até uma brincadeira entre nós, que parece que surgem novas palavras a cada vez que a gente estuda o Evangelho. Cada vez que a gente vai fazer a mesma palestra, surgem novos conceitos que estão dentro desse Evangelho. E esse capítulo 5, particularmente, ele é um capítulo grande, né? Nós temos aqui, sei lá, não dá nem para contar quantos temas nós temos, e nós dividimos esses pedaços dos capítulos para que cada um possa apresentar a sua interpretação, a sua avaliação, o seu tom, para que a mensagem chegue de maneira mais plural para todo mundo.
né? E como esse capítulo é muito grande, e mais uma vez eu estou sendo repetitivo aqui, dá a impressão de que a gente fala muito sobre sofrimento, e parece que o espírita gosta de sofrer, mas não é bem essa a ideia. Ele é grande porque nós ainda estamos num planeta em transição, né? Ainda é um planeta de provas e expiações, transitando para um mundo melhor, né? Já estamos avançando no tempo, mas ainda há muito sofrimento. Então Kardec, principalmente na época que ele montou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele estruturou esse formato do Evangelho, ele incluiu esse roteiro. E eu acho sempre interessante de falar qual foi esse roteiro, qual é essa estrutura que existe do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente não fique com esse estigma, com essa ideia de que o espírita gosta de sofrer. Então, uma estudiosa do Espiritismo, a Nilza Halter-Pelar, ela fez uma análise muito interessante, dizendo justamente dessa estrutura que tem no Evangelho de uma forma simplificada e que nos permite entender qual é a lógica que está por trás desse Evangelho. Então, na época que Kardec pensou e estava estruturando esse Evangelho, junto com todos os documentos, com vários textos psicografados que ele recebia do mundo inteiro, lá pelos idos de 1864, estava muito na cabeça dos pesquisadores a ideia de uma lei natural, uma lei que explicasse todos os conceitos, uma lei que conduzisse à explicação de tudo que existe no universo. Então se buscava isso, e Kardec também estava buscando isso. Então, quando ele monta a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele buscava justamente a ideia de um código moral universal, uma ideia assim, sem distinção de culto. Naquela época não existia Espiritismo, então a cabeça dele, eu estou montando, né, uma ideia que seja ecumênica, que todo mundo possa entender. E pensando que ele está saindo da Idade Média, cheio de conceitos da Igreja Católica, que foi um período bem conturbado. Então ele montou esse Evangelho com algumas premissas, algumas ideias, alguns pensamentos revolucionários para a época. Número 1, negação das penas eternas. Nossa, chegar naquela época e dizer assim, olha, você não vai ficar debaixo da terra ou vai para o inferno até o final dos tempos. Isso era extremamente revolucionário. Outra coisa, Jesus era um espírito angélico, um irmão mais velho da gente, e não é Deus. A separação, Deus, Jesus, essas coisas. Mediunidade e reencarnação, outros tabus, isso daí. Então, ele mexeu com temas muito complicados para aquela época. E aí, quando ele estruturou esse Evangelho, que inclusive sofreu algumas modificações por ele mesmo, ele ajustou a sequência, na versão que nós temos hoje, ele começa com um prefácio, onde ele explica o que nesse prefácio? Que já é chegado os tempos, lá em 1864. Tempo de quê? A gente sair dessa ignorância, sair dos conceitos que estavam da Idade Média, a gente ampliar, a gente estava falando do iluminismo, a gente estava vendo vários conceitos de ampliação da mente, né? Então, isso tudo ele trouxe, inclusive consubstanciando com isso aí o que já estava escrito, o que estava nas Escrituras, no Novo Testamento, no Evangelho mesmo. E aí ele parte para um segundo lá ainda na introdução, que é o que queremos, de onde viemos. Ele vem trazendo toda a explicação, é bem metódico. Kardec, a cabeça dele é de um cientista. E aí ele, passando aí do prefácio e introdução, ele começa do item 1 ao 4, quer dizer, os capítulos de 1 a 4 são as premissas, as bases principais do Espiritismo. Está tudo no capítulo de 1 a 4, né? Então ele vem tratando de o quê? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, na casa do meu pai tem muitas moradas. Esses temas todos ele traz nesse conjunto de 1 a 4 que ele chama de, no estudo aqui da Nilza, ela define assim, são as premissas do Espiritismo. Aí vem o capítulo 5, que é esse que a gente está falando agora, que ela trata de assim, como estamos? Qual é a situação? E o tema é bem-aventurados os aflitos. Bom,
Quem não está passando por algum tipo de sofrimento nessa terra, ainda não sei, né? Então, esse capítulo 5, né, trata desse tema, e aí a nossa situação de sofredores, a gente entender a causa dos sofrimentos, da onde nós viemos, que já foi explicado na semana passada, inclusive, né? E aí, vamos para o capítulo 6. Como podemos proceder? Como podemos ser melhores? Né? Como podemos ser diferentes? Que é o capítulo do Cristo Consolador. Em seguida, nós temos o ideal a atingir, que vai nos capítulos 7. Então, assim, são muitos capítulos. Mas a ideia de entender onde nós estávamos, o ponto de partida, aonde nós estamos, como podemos proceder, o ideal a atingir, ou seja, até onde a gente pode chegar, né? As nossas dificuldades são tratadas em outro capítulo, e no fim, traz a nossa diretriz, apontando as dificuldades, vai apontando para onde nós podemos seguir. Então o Evangelho, ele é um manual de sobrevivência na Terra, um manual que nos dá a luz de exatamente como encaminhar, e é sempre muito atual. A linguagem dele, para quem vai começar a ler, não é tão simples assim, também não é complicada, mas precisa de requer um pouquinho de esforço. Então, para ajudar nesse caminho, caiu tudo aqui. Para ajudar nesse caminho, eu gosto sempre, quando eu trago um texto que vem do Evangelho, eu traduzo um pouco a linguagem para o momento atual. Não que eu vou mudar o conceito continua atual e irretocável, se eu posso dizer assim. Então, a gente faz uma adequação para que possa ser mais fácil de compreender o que está sendo dito. Mas a linguagem é muito atual, muito objetiva, e o tema sempre atuais. Bom, o capítulo 5, como eu falei, tem muitos temas, e nós vamos falar hoje de 3 temas. O mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tá? Esses temas estão dentro do capítulo 5, que fala das instruções dos Espíritos. Para quem não está familiarizado com o Evangelho, a primeira parte sempre do Evangelho, Kardec traz uma mensagem do Evangelho, do Evangelho mesmo, mensagens dos apóstolos e tudo mais, e depois ele traz os conceitos e a explicação e entendimento dele. E na sequência ele traz instruções dos Espíritos, que são textos psicografados da época dele lá, e que tem a ver com esse tema. Então a gente selecionou esses 3 para hoje, e vamos começar aqui, o mal e o remédio. Será que a Terra é um lugar de prazer, um paraíso de delícias? Já não ecoa mais aos seus ouvidos a voz do profeta? Ele não proclamou que haveria pranto e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Ou seja, sofrimentos e lutas para os que nascessem na terra? Ele não prometeu isso? Então, todos vocês que aí vivem, esperem ardentes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas que sejam as suas dores, voltem o olhar para o céu e bendigam ao Senhor por ter querido experimentá-los. Olha que frase complexa. Então eu vou agradecer porque eu estou sendo testado. Então esse é o tema que a gente está trazendo. Então, todos vocês que aí vivem, ó homens, será que não conhecem o poder do Senhor, senão quando Ele os tenha curado as chagas do corpo e coroado de bondade e alegrias os seus dias? É bem isso que a gente fica esperando. Será que não conhecem o seu amor, senão quando enfeitam o corpo de vocês de todas as glórias e tenham restituído o brilho e a brancura? Imitem aquele que lhes foi dado como exemplo. Tendo chegado ao último grau da indignidade e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os agrados da riqueza e me reduziu à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por ter querido experimentar o teu servo.
Até quando os olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Porque a gente só consegue enxergar ainda até a morte. Então, tudo isso que alguém pode passar na vida, por sofrimentos, etc., não tem explicação, ou não teria explicação, se o nosso horizonte encerra na morte. Quando, afinal, as suas almas decidirão lançar-se para além dos limites de um túmulo, se tivessem de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso em relação à eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Busquem consolação para os seus males no futuro que Deus lhes prepara e procurem a causa no passado. Essa frase, para mim, eu acho que é: busquem a consolação dos seus males no futuro que Deus lhes prepara e procure as causas no passado. Todo sofrimento vem de nossas próprias ações. Já foi dito nesse capítulo: se não veio dessa vida, veio de uma vida anterior. Se não lembramos, não é porque não existiu, mas ainda existe. Então, e vocês que mais sofrem, consideração afortunados na terra? Por que seremos afortunados por sofrer? Como desencarnados, quando pairavam no espaço, escolheram as suas provas, julgando-se bastante fortes para suportá-las. Então, quando estávamos lá, antes de entrar aqui, de retornarmos como criancinhas, nós escolhemos as provas, e na hora que a gente escolheu, eu te disse que ainda a gente era forte. Não, pode mandar. Dizem os mais estudiosos que a gente ainda pede muito mais, e que os espíritos que assessoram dizem: não, vamos ser mais modestos com as missões, porque senão a gente não aguenta. Então a gente está hoje, reparando faltas do passado em prestações bem reduzidas daquilo que aconteceu no passado. Então, por que agora reclamar? Vocês que pediram a riqueza e a glória, queriam sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Ou seja, quem recebeu a missão de trabalhar com a riqueza, é uma missão. Não tem nenhum demérito em trabalhar, em ter riqueza. Pelo contrário, é uma missão difícil. É uma missão difícil e importante. Com a riqueza nós podemos alavancar o progresso, nós podemos dar trabalho para muita gente. Então a riqueza é uma possibilidade muito boa, mas é uma tentação vencê-la. Vocês que pediram para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabiam que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfassem, embora o seu corpo devesse parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma cintilante e purificada pelo batismo da reparação e do sofrimento. Ou seja, se no embate da vida, nas lutas, nós saímos arranhados, mas o nosso espírito sairia fortalecido por ter vencido as dificuldades. Logo, que remédio receitar aos atacados de obsessões cruéis e de aflitivos males? Só um é infalível. Que remédio é esse? A fé, o apelo ao céu. Se na maior crueldade dos seus sofrimentos entoarem hinos ao Senhor, o anjo, que está bem à sua cabeceira, lhes apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocuparão. A fé é um remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias nebulosos do presente. Então a fé nos prepara e nos alimenta, mostrando que o futuro que nos reserva é muito melhor do que a luta que nós estamos passando nesse momento. Portanto, não nos perguntem qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrem-se de que aquele que crê é forte pelo remédio,
da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as dolorosas angústias da aflição. Então, quem tem fé passa por dificuldades, passa por, vamos falar assim, situações de repente difíceis, mas não está em angústia e em aflição, pela certeza. O Senhor colocou o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo lhes disse que com a fé se transportam montanhas. E eu lhes digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a proteção e não mais sofrerá. Os momentos das dores mais fortes lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se contorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor junto com os anjos. Felizes os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as encherá de bem-aventuranças. Esse texto foi psicografado em 1863. O Evangelho foi publicado em 1864. É um texto de Santo Agostinho. É um texto longo, difícil, mas ele nos traz a mensagem do seguinte: a Terra, a gente vai passar por dificuldades aqui. Todos nós passamos. Mas temos a condição de, alicerçados na fé, passar por esses sofrimentos de maneira mais tranquila, menos confusa, e depois nós sairemos fortalecidos. E aí, para concluir essa passagem de hoje, eu vou ler mais um tema, que é da felicidade não é deste mundo, que complementa o conceito da palestra de hoje. Então, ele começa da seguinte forma: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Assim exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. Ou seja, esse raciocínio já estava escrito em um dos textos da Bíblia lá antigamente. Ou seja, a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas as três condições tão desejadas, pois incessantemente se ouvem, nos seios das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. E isso é verdade. A gente vê, se não fosse dessa maneira, a gente não veria tantas pessoas infelizes, ricas e infelizes, nos consultórios dos psicólogos, buscando alguma forma de passar pelos seus sofrimentos. Diante de tal fato, é inacreditável que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta ânsia a posição das pessoas que parecem favorecidas da fortuna. É bem isso. A gente olha lá as pessoas ricas e que estão com muito dinheiro, em condições de morando em casas muito boas, com carros e por aí vai, em condições muito melhores, teoricamente, e a gente fica invejando isso. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de sofrimentos, reparações, ou provas e expiações, como queiram. Assim, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade que sua condição comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que desde há muito está demonstrado por experiência que somente em casos muito excepcionais este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, essa questão
das pessoas que entendem que essa experiência é única e que termina com a morte, não só se enganam, mas ajudam a enganar outras pessoas. Em tese geral, podemos afirmar que a felicidade é uma ilusão a cuja conquista as gerações a buscam umas atrás das outras, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem sensato é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. A felicidade na terra é coisa tão passageira para aquele que não se guia pelo bom senso, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notem, meus caros filhos, que falo dos felizes na terra, dos que são invejados pela multidão. Como consequência, se as provas e os sofrimentos são necessários para a existência na terra, é preciso admitir que em outros lugares há moradas mais favorecidas, onde o espírito, enquanto ainda está aprisionado numa carne material, possui em toda a plenitude as recompensas pertencentes à vida humana. Eis a razão porque Deus semeou no seu turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os seus esforços e as suas tendências farão que vocês habitem um dia, quando se acharem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Por outro lado, não entendam das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, que seja um planeta triste, de sofrimento. Não, certamente, dos progressos já realizados podemos facilmente deduzir os progressos futuros e das melhorias sociais obtidas. Novos e mais profundos melhoramentos chegarão. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos revelaram a vocês. Então, esse nosso planeta será o planeta de felicidade. Nós estamos em transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Já estamos nessa transição. Por que ainda não transitamos? Porque ainda conseguimos perceber guerras, sofrimentos ainda ocorrendo aqui. Mas nos causam cada vez mais escândalo, cada vez mais absurdo percebemos e não admitimos mais isso. Então, esse texto termina da seguinte forma: meus queridos filhos, que uma santa conexão lhes motive e que cada um de vocês se liberte do homem velho. Todos devem se dedicar à propagação desse espiritismo que já iniciou a regeneração humana. Cabe a vocês o dever de fazer que seus irmãos participem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra. Meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os corações absorvam esse grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo onde já não seja fantasiosa a palavra felicidade. Esse texto foi psicografado em 1863 também, de um cardeal de Mormon. Já imaginaram participar de uma reunião onde foi psicografado esse texto, que traz uma mensagem tão... Isso foi em 1863, a gente está falando de 150, pouco mais de 150 anos atrás, e que é atual até hoje. Estamos vivendo todas essas transformações. E essa mensagem, como a anterior, vem explicar para a gente o seguinte: ainda estamos passando por grandes dificuldades, grandes tormentos nesse mundo, e a fé é o alicerce para que possamos passar por ele, vamos falar assim, de maneira lúcida e entendendo que a felicidade está na vida futura.